A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra de reflexão. Palavra essa que se encontra no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus. A epígrafe fala sobre Jesus anda sobre o mar. Jesus se aproxima dos seus discípulos e dá uma ordem a ele: adentra a esse barco e atravessa este mar. Naquele momento, Jesus não foi com eles, pois Jesus saiu à parte para orar. Passando horas mais tarde, Jesus vai se aproximando. E Jesus se aproxima, pois havia se formado uma grande tempestade. Mas deixa eu parar e fazer uma observação. Jesus sabia que ia se formar aquela tempestade. Mesmo assim, Jesus mandou eles ir para alto mar. Jesus, ele conhece a sua estrutura. Ele conhece o seu lado emocional, o seu lado psicológico e sentimental. E a palavra de Deus nos afirma que Jesus, ele vai se aproximando. E quando ele se aproxima, já havia se formado uma grande tempestade. Tempestade é diferente do que uma chuva. É diferente do que um temporal. Pois uma tempestade, quando ela se forma de tal forma que vem arrancando casa, árvores, levando carros, até formar grandes tsunamis. Pois é assim que as grandes tempestades. E as tempestades da nossa vida não é diferente. Ela se forma e vem arrancando a raiz da nossa felicidade, a raiz da nossa paz. Vem arrancando de uma forma que deixa um rastro de tristeza, de tragédia, de danos. Mas Jesus sabia que aquela tempestade poderia destruir a vida dos discípulos. Mas Jesus só mandou eles ir porque Jesus estava no controle da situação. Essa tempestade que você está atravessando, ela não veio para destruir a sua vida. Ela não veio para te matar. Ela veio para te fortalecer. Porque quem permitiu você adentrar nessa tempestade é Jesus. É bem verdade que ele se aproxima, a tempestade se forma, mas o barco não tombou. O barco não afundou. O barco da sua vida, ele balança para lá, balança para cá, mas ele não afunda. Por quê? Porque Jesus é o controle dessa situação. Bendito seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, que um discípulo chamado Pedro observa Jesus se aproximando e ele pensa que é um fantasma e começa a gritar. Então Jesus para e diz: sou eu. E ele disse: é o Senhor mesmo, permite que eu volte ao seu encontro. E Pedro coloca os dois pés sobre as águas, literalmente vai caminhando. Agora imagina aquela tempestade, ondas de 6 metros de altura, e Pedro balançando, caminhando em direção a Jesus. De repente se forma uma onda, Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o vento. O que acontece conosco? De repente você recebe uma notícia que mexe com o seu emocional, aí você tira os olhos, os focos de Jesus, da promessa, e se fortalece naquela palavra que você acabou de receber. Aí você se entristece, se enfraquece, aí o diabo entra, pois ele sabe o seu ponto, onde você é mais vulnerável. E a Bíblia nos dá a entender que Jesus olha para Pedro e disse: venha. Ele vai caminhando. De repente ele olha para o vento, como eu disse, e ele começa a afundar. E Jesus olha para ele, estende as mãos, pega ele e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Não duvida do que Deus pode fazer na tua vida. Essa doença não é maior do que o Deus que você serve.
Esse problema não é maior do que o Deus que você serve. Jesus pega Pedro, fala com ele e adentra o barco. Jesus olha para aquela tempestade e diz: tempestade, acalma-te, mar. Vento, aquieta-te. Mostrando para o discípulo: eu mandei vocês porque eu estou no controle da situação. Ei, Jesus não é doido. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece de tal forma que tudo que você está atravessando vai servir de testemunho para que o nome dele seja glorificado. Não se desespere. Fica com essa palavra e olha para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Hebreus 12:2. Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.